Amém. Uma boa noite. Sou uma filha amada de Deus, lutando e vencendo a baixa autoestima, timidez, depressão, luto, abuso e inadequação. Meu nome é Tatiane. Olá. Nasci em uma terça-feira fria do mês de junho, sendo a terceira de 6 irmãos. Tive o privilégio de ter um irmão 12 anos mais velho. Então ele nos levava, eu e meu irmão Márcio, para vários passeios, cinema, play center, festinhas de aniversário de nossos vizinhos, me ensinou a andar de bicicleta sem rodinha. Lembro de muitos momentos felizes da minha primeira infância. Quando ele completou 18 anos, esse meu irmão mais velho foi morar com parentes em Brasília. Pouco tempo depois, nós nos mudamos também. Fomos para a Bahia, na cidade natal de meus pais. Nisso já havia nascido mais um irmão. Moramos por volta de 1 ano lá. E depois passamos por Betim, Minas Gerais. E ficamos 1 mês até virmos para Ribeirão Pires. Tenho muitas lembranças de Santo André, cidade que nasci. Também tenho algumas lembranças do período de Minas Gerais. Sempre lembrei de alguns momentos. Porém, o período que moramos na Bahia não me recordava absolutamente de nada. Não tinha nenhuma memória até participar do encontro Rendição, onde eu vim com o coração aberto para o Espírito Santo trabalhar e me ajudar nas escritas das memórias. Eu não fazia ideia que meu inconsciente havia bloqueado experiências traumáticas que vivia ainda tão pequena. Flashes me vieram à memória. No momento da escrita, o Espírito Santo foi trabalhando em minhas emoções. E eu pude entender que tanto na Bahia, nesse período, quanto em Minas Gerais, eu sofri abuso de uma pessoa mais velha. Na escrita das memórias vieram os flashes onde eu consegui ver, me recordar, ainda bem pequenininha, sobre toques inadequados. Lembro-me de me esconder e me calar. Essa questão me retraiu. Passei a ser uma criança e adolescente muito tímida, muito rebelde e depressiva. Trabalhei essa situação com a conversa com a minha confidente. Não foi fácil, mas sei que Deus ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Foi como se eu tivesse me conhecido de verdade agora. Sei que na fase de adolescente eu não conseguia me relacionar ou manter nenhum relacionamento de namoro por medo de me envolver. Tive diversos relacionamentos que, ao menor sinal de que ficaria sério, eu já terminava. E foi assim, até eu me converter, e graças à infinita bondade de Deus, nada disso afetou o meu casamento ou o meu relacionamento com o Rodrigo. Todo esse autoconhecimento que eu tenho adquirido no 30 Semanas tem me feito ressignificar a minha história. Tenho visto como foi importante ter escrito as minhas memórias, ter participado aqui do encontro de rendição, me conhecendo e reconhecendo cada etapa da minha vida. Tenho buscado aprender a ressignificar realmente a minha história para a glória de Deus. Obrigada pelo silêncio de vocês. Glória a Deus, irmãos, que testemunho tremendo. Eu já iniciei aqui, mas vou fazer de novo aqui falando que eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a ansiedade, vencendo a orfandade, vencendo a codependência, a ira. Meu nome é Jair. Irmãos, eu vou confessar. Esse é a nossa lição de hoje, a decisão número 6, a 20ª de 30. A 6ª decisão, a primeira lição da 6ª decisão, confessar. Eu vou
falar. Salmo 32:5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Irmãos, posso só trocar o microfone rapidinho? Parece que eu estou falando dentro de uma caixinha. Parecendo funkeiro, né? Irmão, melhorou aí? Pedi para o irmão só dar um pouquinho de retorno aqui, que eu acho que eu não estou me ouvindo, por isso que eu estou achando estranho. Então nós vamos falar sobre a sexta decisão. Eu vou confessar. Confesse a sua filiação. Irmãos, parece que é algo repetitivo nós ficarmos aqui: eu sou um filho amado de Deus. Toda roda de partilha, eu sou um filho amado de Deus. O Alexandre da Débora, no primeiro ciclo que ele fez, ele falava assim: Jair, eu não aguento mais falar que eu sou um filho amado de Deus, meu nome é Alexandre. Você sabe que meu nome é Alexandre? Eu falava assim: Alexandre, isso faz parte do processo. Você precisa confessar que você é um filho amado de Deus. Quando eu vou confessando a palavra de Deus, quando eu vou confessando que eu sou um filho amado de Deus, eu passo a entender no meu espírito que eu sou um filho amado de Deus. E em Filipenses 3:1, esse versículo não está na página 225 de vocês, no livro novo, na página 213, quem está com o livro velho, o livro antigo. Então você pode abrir aí, você que ainda não abriu, estava esperando falar o número da página, 225 no livro novo, 213 no livro antigo. Pedi para as meninas colocarem ali Filipenses 3:1. Filipenses capítulo 3, versículo 1, porque ele não está aí na apostila. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Então, deixa por favor o versículo. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, ele estava falando para a igreja de Filipenses: alegrem-se no Senhor. Aí ele fala assim, o que ele fala? Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Se você ler o livro de Filipenses, o apóstolo Paulo está falando de Jesus Cristo, de todo o plano da salvação, do evangelho da salvação, e ele fala assim: escrever de novo não é cansativo para mim e é uma segurança para você. Então eu e você precisamos nos agarrar nessa palavra e compreender essa palavra em que nós temos aprendido aqui no 30 Semanas, que nós somos um filho amado de Deus. E esta lição de hoje, eu confesso para vocês que eu entendo como a lição coração do 30 Semanas. Porque se eu entender a minha orfandade a partir do meu relacionamento com Deus, eu consigo entender as minhas dificuldades na área dos meus sentimentos, das minhas emoções. Então é importante que a gente preste atenção e peça a Deus, nesse momento, para que Ele esquadrinhe o nosso coração, para que Ele abra o nosso entendimento. Então eu convido você a curvar sua cabeça e fazer uma oração, assim como você, orar é falar com Deus, e eu vou falar aqui com Deus, você também fale com Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Paizinho querido, nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha a liberdade no nosso meio, Pai. Que não seja eu aqui a falar aquilo que eu tenho por entendimento no meu coração e na minha mente, pois o coração do homem é enganoso e a mente, ó Deus querido, humana, não tem a capacidade de compreender as coisas celestiais. Por isso, Senhor, nós precisamos de uma revelação do Teu Espírito Santo. Nós necessitamos da revelação do Teu Espírito Santo
para que nós possamos sair daqui desta noite, cheios do Teu Espírito e edificados nesta Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, confesse a sua filiação. 1 João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esse versículo 12, numa linguagem mais arcaica, na revista aí atualizada, ela fala assim que aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque o versículo 13, ele nos mostra muito bem que o nascer de novo aqui que ele está falando, o nascer de Deus não quer dizer que é da minha vontade, de uma vontade humana, e sim da vontade de Deus. Porque não temos o direito de falar, eu sou apenas um filho de Deus, mas nós temos o poder, porque cremos em Cristo Jesus. E o próprio Deus nos fez um filho amado de Deus, porque nós cremos no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, este já é o primeiro versículo, o primeiro texto bíblico que nós precisamos nos firmar nele. Porque aos que o receberam, aos que creram no seu nome, eles foram feitos filhos de Deus. Isso, mas não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você não nasceu na sua família porque você escolheu nascer. Não estava em você o desejo de querer ou não nascer naquela família. Seja um filho planejado ou não, foram seus pais que decidiram que teriam filho. Ou, se não decidiram, mas num relacionamento que eles tiveram através de um amor, de um namoro, de um casamento, você acabou vindo ao mundo. Não tinha nenhuma vontade sua incluída nisso. E da mesma forma, para nascer de Deus, nós precisamos crer em Cristo. Nós precisamos crer no nome de Jesus Cristo. Aí sim, nós temos o poder de ser feito filho de Deus. Aí sim, nós somos feitos filhos de Deus. Não pela vontade da carne, não pela vontade humana, não pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Em alguns estudos nós olhamos que Jesus fala para Nicodemos, importa nascer de novo. Quando nós nascemos numa família, nós somos o quê daquele pai e daquela mãe? Filhos. Então, se nós nascermos de Deus, nós somos filhos de Deus. Porque, num momento, todos os seres humanos foram criados por Deus, criaturas de Deus. Então, quando nós ouvimos, todos somos filhos de Deus, não é uma verdade. Esses versículos bíblicos aqui mostram claramente que para ser filho precisa nascer. Nascer de quem? De um homem, da vontade humana ou de Deus? Para ser filho de Deus é necessário nascer de Deus. Não pela vontade da carne, nem do homem, mas pela vontade de Deus. Amém? Então, como nós já abordamos em outras semanas, cremos que o maior problema na área emocional é, sem dúvida, a orfandade. Irmãos, eu sempre tive, no 30 semanas, a única coisa que eu achava que eu não ia falar que eu estava vencendo era a orfandade. Porque tive um pai maravilhoso. Para mim, ele era um exemplo e tudo mais, que vocês já ouviram no meu testemunho. Mas a orfandade aqui não é a orfandade dos nossos pais terrenos. É a orfandade de Deus. Quantas vezes, nas minhas orações, parecia mais que eu estava fazendo uma lista para ir ao supermercado, porque eu só sabia pedir. Pedir, 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 pedir.
Quando eu entendi que eu sou um filho amado de Deus, eu passei a ter uma oração diferente. Passei a me relacionar com o meu pai. Passei a me relacionar com o meu pai que está nos céus. Deus é meu pai. Então eu não preciso só ficar pedindo. Ele já sabe tudo que eu preciso. Mais na frente desse estudo vai falar sobre o filho mais velho, a parábola do filho pródigo. E ele responde para o filho mais velho: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Como assim você me disse que eu não te dei nenhum cabrito para você comemorar com seus amigos? Então, nós passamos de um relacionamento religioso para um relacionamento com o nosso Pai amoroso. E isso muda a nossa vida de comunhão com Deus. Mas isso é preciso que haja uma revelação do Espírito Santo para que eu comece a compreender isso, porque eu entendo que dos 12 anos aos 26 eu vivi uma vida de religioso, mas não era filho, até que eu entendesse que o Senhor, Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós, quando entendemos essa palavra, quando nós entendemos que a todos quantos creram em seu nome, foi-lhe dado o direito de ser filho. Como eu tenho vivido? Como filho ou como religioso? Eu preciso pensar nisso. Então, o maior problema na área emocional, sem dúvida, é a orfandade. E você só experimentará a vida plena em Deus, aí na página 225. Se primeiramente experimentar da integral condição de filho de Deus. As implicações deste fato: Deus Pai deu o perfeito exemplo, revelando-se Pai de nosso Senhor Jesus, chamando ao mesmo relacionamento profundo. Quando Deus nos criou, Ele não estava apenas a fazer criaturas diferenciadas, inteligentes, capazes, criativas, com capacidade de negá-lo. Até com capacidade de negá-lo. Ele estava criando filhos para se relacionar com Ele, em plena satisfação e graça. Você está convidado a aprender, como filho, a entender a sua identidade fundamental e aquela que Deus conferiu a você por meio de Jesus, do seu e de filho amado do Pai. 1 João 3:1, pedir para as meninas colocarem, por favor, 1 João 3:1. Não está aí na apostila, só queria ler com vocês. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O 2, por favor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Amados, quando no início da minha conversão teve um curso chamado Ideal aqui na igreja, e uma das coisas que nunca saiu da minha cabeça foram as 3 fases da salvação. Então, nossa salvação, ela começa quando o Senhor manda seu Filho, o Cristo encarnado, para nos redimir do pecado.
e ele se entrega ali na cruz para que nós tenhamos perdão dos pecados. Então ele nos redimiu do nosso pecado. E aí inicia a nossa salvação. A segunda fase da nossa salvação é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e o Senhor Jesus passa a ser nosso Senhor. Nós iniciamos o processo de santificação. E a terceira fase da nossa salvação é quando o Senhor vier nos buscar nos ares e nós experimentaremos um novo corpo. Essa terceira fase, nós teremos um corpo transformado. Então, queridos, nós estamos... Quem já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, já compreendeu esse processo em que Jesus morreu ali na cruz por mim e por você. Então, todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem já compreendeu isso, a partir desse momento, iniciou o processo de santificação. E é nesse processo de santificação, no qual essa ferramenta do 30 semanas é tão bênção para as nossas vidas. Muitas pessoas ainda não compreenderam. Muitas pessoas ainda não entenderam. Há pessoas que simplesmente vieram uma ou duas vezes e tomaram o chá de jatobão. Quem lembra do chá de jatobão que o pastor Cláudio fala e eu já citei aqui? Se você não lembra, a pessoa vem uma, duas vezes, partilha no grupo, se sente mais leve e fala, jatobão, não preciso ir mais no 30 semanas. Mas esse é um processo. Esse processo precisa ser concluído. Nós precisamos passar por todas as 8 decisões. Então nós já passamos pelas decisões que foram muito importantes. E a primeira é de admitir. Se eu não consigo admitir que tenho algum problema e que preciso ser sarado, eu não consigo passar para as próximas decisões. Mas eu preciso primeiro admitir que tenho um problema e que preciso da cura. Então esse processo, que é o processo da santificação, é o qual a ferramenta do 30 semanas nos ajuda e muito, para que nós venhamos entender as nossas deficiências ou dificuldades emocionais, para que nós venhamos ser curados. E esta questão da paternidade é inteiramente importante. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, que nós passamos a ser filhos de Deus, eu imagino assim, alguém que foi adotado. A palavra de Deus diz que nós somos filhos por adoção. Alguém que foi adotado. Esse alguém chega lá com o pai, qual é o relacionamento no primeiro momento? Você acha que vai falar que nem os nossos filhos que cresceram desde pequenininho junto com a gente, falam o tempo todo de tudo quanto é coisa, perguntando e sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo? É um relacionamento que precisa ser construído. E nós precisamos construir o nosso relacionamento com o nosso Pai. Muitas vezes nós oramos, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Olha, parece que você está falando com um juiz lá no fórum. Quando eu conheço esse Deus como meu Pai, meu paizinho, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe que eu estou aqui e que eu estou vencendo essas dificuldades. Me guia pelos teus caminhos, me ajuda, Senhor, a vencer essas minhas dificuldades. É uma oração diferente. É uma oração diferente. Eu estou lidando agora e falando com o meu paizinho. Não estou mais falando com aquela visão de Deus que muitas vezes eu vinculo ao meu pai terreno. Então, se eu tive uma dificuldade com o meu pai terreno, eu vinculo todas as máculas e as dificuldades que tive com o meu pai terreno ao Deus. Se eu tive todas as dificuldades e na minha vida com a minha mãe, eu transfiro isso para o Espírito Santo. Se eu tive todas as dificuldades com os meus irmãos, com as dificuldades com os meus parentes mais próximos, meus irmãos, eu transfiro isso para o Senhor Jesus. E aí eu tenho uma vida espiritual fazendo relação da minha vida humana aqui com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus. Mas não é isso. O Senhor veio para nos dar
vida e vida em abundância, para nós sabermos que somos filhos amados de Deus. Então, a primeira, na sua apostila, na página 226 ou na 214, aí no livro antigo, está assim, o número 1 aí. A vida de Jesus nos inspira. O Jesus viveu plenamente e nos inspira em todos os aspectos de nossas vidas. Se você se identifica com algumas qualidades de Jesus listadas abaixo, também você pinte um círculo nessas qualidades e faça um X. E se não, faça um X e converse com o seu confidente. Então aí quais são as qualidades de Jesus? Simplicidade, amor, obediência, serviço, santidade, convicção, expectativas, experiência, esperança, influência. Então o Filho de Deus nos foi dado pelo Pai, como escreveu o profeta Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia. Tudo que você encontra na vida de Jesus está disponível a todos nós, os filhos de Deus, por meio dele, e se entregam ao Pai, a começar pela própria filiação. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para aqueles que foram adotados com um olhar de misericórdia, de pena. Só eu que pensei assim? Tem mais alguém? Às vezes você olha para aquela criança que vai ser adotada, está lá no orfanato, né? Mas cada vez que uma criança dessa ela sai do orfanato, ela tem a condição de se sentir amada, porque ela foi escolhida. Ela foi escolhida. De alguma forma ela foi lá e uma pessoa foi lá e falou: olha, eu quero agora que você seja meu filho. Da mesma forma, Deus nos planejou. Antes que fôssemos ainda uma substância informe no ventre de nossas mães, Ele sabia todos os nossos dias e Ele nos escolheu. Então nós somos filhos amados do Senhor. E nós recebemos isso por adoção, através de Jesus Cristo. Então, nós sabemos que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O adotivo também é filho. Ele também tem herança. Ele também recebe herança. Amém? Então nós somos filhos amados de Deus. Segundo ponto. Você é um filho amado de Deus. Na carta de Gálatas, a carta aos Gálatas faz uma afirmação poderosa. Assim você já não é mais escravo, mas filhos. E por ser filhos, também Deus o tornou herdeiro. Sabendo que os escravos viviam presos nessa condição, mas os filhos são livres. Então vamos ler esse texto de Gálatas e vamos trocar o você pelo seu nome. Então diga assim: assim eu, Jair. Fala você o seu nome. Então de novo, só para a gente, vamos ler juntos. Assim eu, Jair, já não sou mais um aprisionado, mas um filho livre. E por causa do que Jesus fez, Deus também me tornou seu herdeiro. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Então, para algumas pessoas, o processo de se identificar como filho amado de Deus é complicado, pois não conseguem ver Deus como pai. Isso, talvez, porque não tiveram boas referências de paternidade. Assim como eu já havia citado, né? Às vezes você faz uma referência de Deus como se fosse o seu pai terreno. Então, se você teve um mau pai terreno, você acha que Deus é da mesma forma. Nós vemos testemunhos aqui no último ciclo de pessoas falando que depois que se tornou cristão e teve uma vida com Deus, tinha dificuldade de esperar em Deus o suprimento de algumas coisas, porque quando o seu pai terreno prometia alguma coisa, dificilmente ele cumpria. Então, assim, a gente usa às vezes essa transferência, mas nós precisamos entender que Deus é criador, portanto, Ele conhece você plenamente. O salmista coloca da seguinte forma: Tu, Salmo 139, 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Então Deus te conhece e Ele te fez de forma especial. Você é um filho amado de Deus. Amém? Reflita aí comigo. Como foi ou é o relacionamento com seus pais biológicos? Escreva algo que considere importante sobre esta relação. 3. Compreenda a sua verdadeira filiação espiritual. Experimente Deus como seu Pai. Lucas 15, 11 e 12. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Grava isso, ele repartiu sua propriedade entre eles. Muitas vezes eu lia essa passagem e eu achava só que o filho mais novo, que era picareta, que levou a herança. Mas o filho mais velho levou a herança aqui também. Então vamos lá. Nessa parábola contada por Jesus, ele nos mostra que, apesar da rebeldia, o filho mais novo reconhecia a sua filiação. O filho mais novo o chama de pai por 4 vezes, mas o filho mais velho não o chama de pai nenhuma vez, como Marcos Borges de Souza, o pastor Cote, ele afirma: esse acesso da paternidade de Deus se baseia num coração totalmente reconciliado e convertido aos pais. Quando abrimos nosso coração para os nossos pais, nossos olhos se voltam para Deus e para as outras pessoas. Só podemos ver a glória de Deus através de um coração reconciliado com os pais. Disso flui uma adoração em espírito e em verdade, e uma vida ministerial frutífera. A revelação do Pai nos introduz no nível da adoração. Irmãos, nós precisamos resolver nossas questões com os nossos pais. Nós precisamos resolver o nosso coração com os nossos pais. Honrar os nossos pais é o primeiro mandamento com herança. Honrar os nossos pais. E muitas vezes nós queremos estar bem com Deus e nós não conseguimos nem nos relacionar com os nossos pais. Seja lá por quais forem os problemas. Quais foram as situações que você viveu com seus pais. O pastor Cote aqui está dizendo que se você não tem uma paternidade com seus pais biológicos bem resolvidas, como você vai se relacionar bem com Deus? Que ter uma vida bem resolvida com seus pais
Introduza um nível da adoração. Isso é uma grande verdade. B, trate as suas frustrações. Todos passam por frustrações. Página 229. E elas devem ser transferidas para Deus. É bem normal que isso aconteça. Um pastor relatou a seguinte história, dentre tantas que aconteceram durante as fortes tempestades em Blumenau, Santa Catarina. Em novembro de 2008, ocasião em que esteve ali para prestar solidariedade e apoio. A primeira das mais de 100 vidas ceifadas por tamanho horror é da menina Luana, de 3 anos. No sábado, 22, um barranco deslizou sobre a casa em que ela morava, soterrando-a. A mãe de Luana, Virgínia, e seus irmãos, Juan, de 7 anos, e Rafael, de 5, escaparam da morte. Seu pai, o comerciário Evandro, estava fora da cidade quando soube do desastre. Restou-lhe comprar num supermercado o vestido de cor rosa com o qual enterrou a filha no dia seguinte. Era a cor preferida dela, disse ele, dizendo, entre outras coisas, que estava completamente decepcionado com Deus. No livro Caminhos do Perdão, Vanessa Chaves conta a sua linda história de perdão diante da frustração terrível de assistir, quando criança, o próprio pai assassinando a mãe, Vanessa. A mãe, Vanessa, encontrou a Cristo no fim de sua adolescência e, ao trilhar o caminho da cura da sua orfandade, ela é desafiada pelo próprio Espírito Santo a perdoar seu pai e alcançar assim a liberdade e proteção, uma paternidade bem resolvida. Vanessa pontua que, quando transferimos para Deus a culpa de algo ruim e percebemos a impossibilidade de lidar com este sentimento, passamos a buscar respostas, o que leva muitos a virem para Jesus. Haverá então uma renovação da mente e um melhor entendimento sobre os planos e a pessoa de Deus? As respostas nem sempre são claras, mas podemos superar momentos difíceis, mesmo sem entender os planos de Deus. Suas frustrações não estão numa lista de descontroles de Deus. Esta lista não existe. Deus quer curar as suas feridas e usar a sua história para curar a história de outros. Reflita aí, meu irmão. Você tem alguma frustração que agora percebe ter transferido para Deus? Escreve aí isso, se você tem alguma frustração que você percebe que transferiu para Deus. C, cultive intimidade. O apóstolo Paulo nos ensina, Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Na carta dos Romanos, lemos que somos, Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Em 2 momentos aí, o apóstolo Paulo nos ensinando a chamar Deus de Abba, Pai, Paizinho. Amém? Ter intimidade com Deus.
Na página 232, reflita aí. O que atrapalha você ter mais intimidade com o seu pai? Guarde estas duas verdades. O Espírito Santo testifica que você é filho. Acredite nisso. Como filho, sua voz recebe uma atenção diferenciada. O pai está disposto e desejoso em ouvir sua voz e respondê-lo. Irmãos, se tem uma coisa que eu gosto de ser é pai. Se tem uma coisa que eu gosto mais do que ser pai é ser vô. E aquela voz das crianças ou dos netinhos falando comigo, pedindo alguma coisa, imagina quando eu nego. Mesmo quando é contrário à vontade das noras, né, Carol? A minha nora aqui, ó. E às vezes é tão doce o jeito das crianças pedir, né, meus netos. Então, assim, imagina você com intimidade com seu pai, você pedindo a ele. É como? Como negar, né? E o Senhor fala aqui, tudo que nós pedimos em seu nome, se for de acordo com a vontade de Deus, Ele nos dá. Nós receberemos. Amém? Então, Romanos 8,17, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A sua herança como filho de Deus inclui também dois aspectos. O primeiro dele, a herança da vida de Jesus, é a primeira. Então a herança da vida de Jesus diz respeito ao fato de que é possível viver como Jesus viveu aqui na terra. Ele mesmo nos oferece poder para que isso aconteça. Rick Warren diz, as características de Jesus Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitamos que Cristo viva por meio de nós. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele diz na carta através do apóstolo Paulo, que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Então o Rick Warren aqui está dizendo exatamente isso. Que nós não sejamos imitadores apenas por imitar aquilo que Jesus faz, mas que Jesus viva através de nossas vidas. Amém? Segundo, a herança das promessas divinas. Temos também herança das promessas divinas, como Jesus. Como lemos em Efésios, bendito Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você tem dificuldade de se sentir amado, perdoado e aceito por Deus? Põe aí na sua apostila sim ou não. Você tem dificuldade de se sentir amado por Deus? Você tem dificuldade de se sentir aceito por Deus? Então, coloque aí na sua apostila. Rejeite a tentação de viver distante do Pai. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Você é tentado em todo o tempo, né, por suas lutas, pelo mundo lá fora, pelo diabo, a você viver longe do Pai. Então o Pai, Ele não obriga a ficar com ele, mas Ele está sempre pronto para recebê-lo de volta. Deus deseja que você se sinta filho, livre, mais próximo a Ele a cada dia, voluntariamente. Ele deseja que você amadureça para que tome as melhores decisões num relacionamento marcado pela liberdade e aceitação. Siga e sirva a Cristo, não por religião, mas por filiação. Tenha prazer em sentir espontaneamente a Cristo, tenha prazer em seguir espontaneamente a Cristo, e que sua direção seja bem-vinda em sua vida. Então reflita aí, se você pudesse colocar o seu nível de intimidade com o Pai em uma escala de 0 a 10, qual seria
o seu nível de intimidade com o Pai. Assuma as suas fragilidades. Não muito tempo depois, Lucas 15:13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Nós todos enfrentamos dificuldades durante a nossa jornada. Fazemos escolhas erradas. Por isso que muitas vezes nós não nos sentimos filhos, porque nós podemos estar como esse filho mais novo, que lá distante, quando ele estava desejando comer a comida dos porcos, porque ele tinha esbanjado tudo o que tinha recebido de herança do pai, ele se lembrou do amor do seu pai. Eu sempre ouço essa parábola e me guardo ao meu coração uma menção que eu já ouvi uma vez, dizendo que essa não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai amoroso. Porque tanto o filho que foi embora, desperdiçou tudo que tinha, como o filho que ficou e nem se sentia filho, ele tratou os dois com amor. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas e precisamos parar e falar: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Salmo 34:18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nós andamos de forma contrária ao mundo. Enquanto o mundo, quando você tem alguma coisa, você se ensoberbece, no reino de Deus, quando nós andamos quebrantados e humildes, um coração, um espírito abatido diante do Senhor, Ele se alegra, Ele está perto de quem anda com o coração dessa forma. Então Deus está de braços abertos, assim como aquele pai, quando viu o filho vindo lá longe, ele já foi de encontro ao seu filho, e o filho apenas querendo chegar a ele e falar que tinha pecado contra ele, que se arrependia e queria que o pai tratasse ele como um dos seus empregados. Mas o pai disse: não, vem, vou pôr um anel no seu dedo, vou restaurar você como meu filho. Então, rejeite a orfandade, página 235. Lucas 15:19. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. E página 236. Reflita aí, você tem pais espirituais? Aqui o estudo está nos mostrando de Paulo com Timóteo e Eliseu com Elias, Moisés e Josué, todas as pessoas que a Bíblia mostra que tinham pessoas que caminhavam juntas. Então, nesse momento é importante, não posso deixar de falar, nas próximas lições nós vamos estar falando sobre a escrita das memórias, e você precisa caminhar junto com alguém. Alguém que vai te ouvir, sem te julgar. Você vai poder falar com o seu confidente, sem que ele julgue aquilo que você está falando. Ele apenas vai te ouvir, vai ser um bom ouvinte e vai estar com você, caminhando junto com você. Então é necessário que você caminhe com pessoas. Faz parte do processo de cura do 30 semanas. Então, se você ainda não tem um confidente, eu te convido a chamar alguém. É você quem escolhe o seu confidente. Então peço para que a equipe fique em pé aí, rapidinho. Você que faz parte da equipe, você que já completou o ciclo de 30 semanas e sabe que pode ser um confidente. Então, está vendo essas pessoas que estão em pé? Eles já completaram o ciclo, eles podem ser o seu confidente. Basta você convidar. Se você ainda não convidou ninguém para ser seu confidente, convide um deles, hoje ainda. Amém? Então pode se sentar. Obrigado, equipe. Conclusão. Ser órfão é viver um conjunto de sentimentos, emoções e sofismas que levam o indivíduo a viver na dúvida
no medo e na solidão. Ser filho é entender que o Pai o deseja e está perto de você em todo momento. Não há nada que você possa fazer para que Deus o ame, mais ou menos. Ele te ama, deseja que você tenha uma vida plena e feliz. Então não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. Mas também não há nada que você possa fazer para que Ele te ame menos. Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho ali na cruz, para que você não perecesse, para que você não fosse para o inferno, mas que você pudesse ser salvo por Ele. Amém? Então, lembrando aqui e pensando neste Pai amoroso, talvez você tenha sido o filho mais jovem, que fez escolhas, tomou decisões erradas na sua vida. Talvez você possa ter sido o filho mais velho, que ficou, mas que murmura, que não se sente filho, que nem o chama de pai, tem um relacionamento religioso com o nosso Deus. E talvez você até o chame de pai, mas fez tanta besteira na sua vida. E agora é o momento de arrependimento, de entender essa palavra, e de acabar com essa orfandade. Entender e crer nessa palavra que nos disse aqui em 1 João 1,12. Todos quantos... Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Importa nascer de novo. Importa ser um filho amado de Deus. Curva a sua cabeça. Eu convido você a falar com Deus de forma sincera. Talvez você tenha sido o filho mais novo, que tomou decisões erradas na sua vida, que andou longe do Pai, que desperdiçou a sua vida com qualquer outra coisa, menos perto de Deus. E que talvez você, nessa noite, ouvindo esta palavra, que todos quantos creram, é necessário ter um momento com Deus, uma revelação de Deus, da palavra de Deus, você compreender esta palavra. Que Jesus Cristo morreu ali na cruz, para que nós fôssemos perdoados, que tivéssemos uma nova vida, e esta vida não mais vivida por mim, mas vivida por Cristo através de mim. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos o Evangelho. E que nessa noite, você clame ao Senhor: Senhor, eu quero compreender isso. Eu quero compreender esta palavra. Espírito Santo de Deus, me revela isso em meu coração. Porque eu não tenho tido prazer em viver. Porque eu não tenho tido prazer no Senhor. Eu nem consigo te chamar de Pai, Senhor. Eu te trato como um Deus distante. Como alguém que foi igual ao meu pai terreno, que me distratou, que me violentou de várias formas, com palavras, com ações, que me abandonou. Se revela, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a cada um coração, a cada pessoa que está clamando agora, Senhor, para que consiga, Senhor Deus, sentir e saber e crer nessa palavra. Crer nessa palavra, não é sentimento, é crer. Que nós venhamos crer, Deus, nesta noite, que nós somos um filho amado de Deus. Pois ali na cruz do Calvário, o Senhor deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos para a nossa pergunta facilitadora de hoje. O que ainda impede você de ter a plenitude de viver a plenitude da filiação? O que impede você de viver a plenitude da filiação? Rapidinho, você que precisa usar o banheiro, você, homem, lá no outro galpão, as mulheres se reúnem aqui. Amém? Em nome de Jesus, obrigado, Deus abençoe.